Olá, amados irmãos. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos para os céus. Pensar em Jesus, no Deus e agradecermos por tudo. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por tanto que Tu nos dá a cada dia, por toda a proteção. Obrigado pela nossa saúde e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento, dedicando a nossa energia para o aprendizado do Teu Evangelho. Mestre, abençoa todos os presentes, todos que estão se conectando conosco nesse momento, tanto os encarnados como os desencarnados, que esse momento seja de aprendizado e evolução para cada um dos presentes. Pai, nos acompanha em todos os momentos da nossa vida e fazer de nós árvores frutíferas, para que possamos ajudar uns aos outros e amando como manda a Tua palavra. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Iniciamos agora a leitura do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Item 1 e 2. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por quê? Pois disseram-lhe: Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declarou que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério, e que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência.
No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro e mesmo na cristandade dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que eles não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo no país em uma época é adultério no outro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Olá, queridos amigos. Vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho que vem nos falar sobre a dupla natureza das uniões, né? Considerando a lei humana e a lei divina, os aspectos materiais e os aspectos morais. Refletindo a respeito dos itens lidos, em que sentido devemos entender as palavras de Jesus que diz: não separe o homem o que Deus juntou? Devemos entendê-la com referência à união dos seres ligados por afinidade espiritual, por si só indissolúvel e conforme a lei de Deus, e não acerca da união onde predomina os interesses puramente materiais, porque apenas os laços de afinidade espiritual e de mútuo afeto são indissolúveis, porque estão de acordo com a lei divina. Os interesses materiais, meus irmãos, por sua vez, são passageiros e logo desaparecem. A lei divina é imutável, é a mesma em todos os tempos e em todos os países, enquanto a lei humana muda segundo o tempo, os lugares e o progresso da inteligência. Portanto, o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna entre os seres. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, destinadas à substituição dos seres que morrem, ficando ao encargo da lei humana as condições que vão regulamentar essa união. O casamento observa-se entre todos os povos, se bem em condições diversas conforme o tempo e o lugar, ou seja, eles podem ser diferentes. A par dessa lei divina de reprodução, comum a todos os seres vivos, outra lei divina e imutável também deve ser observada, de cunho exclusivamente moral, que é a lei de amor. Nem a lei civil, nem os compromissos dela decorrentes podem suprir a lei de amor, quando esta não preside a união. Então, desses itens estudados, poderemos refletir que quando duas pessoas se unem por laços de afeto mútuo, afinidade entre seus espíritos, essa união é por si só indissolúvel, porque está de acordo com as leis de Deus. Caso contrário, quando predominam os interesses puramente materiais, é fonte de dores e sofrimentos, porque não está alinhada com a lei de amor. Que nós possamos abrir o nosso coração a essas palavras e buscar sempre atender a essa lei divina, que é a lei de amor,
em todas as situações da nossa vida. Que assim seja. Jesus amado, mensageiro de Deus, que as tuas mãos se estendam sobre a humanidade sofredora que somos todos nós, habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados, que neste momento sejam as águas fluidificadas em benefício do nosso corpo físico, espiritual, em todos os recantos do planeta Terra, aonde se faça necessário. Que assim seja.